Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um podcast especial aqui, o World Investor Week. Esse podcast muito especial, que é uma parceria da AB Cripto com a CVM para essa semana tão importante. Meu nome é Bernardo Sururo, eu sou CEO aqui da AB Cripto e comigo aqui está Portinho. Portinho, amigo, bem-vindo a mais um podcast. Gente, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu sou gerente de Educação e Inclusão Financeira da CVM, mas eu não vou fazer pela quarta vez, o nosso quarto podcast, o disclaimer da CVM, porque eu tenho outro colega meu aqui que outrank me, entendeu? Ele está em outra patente e ele vai fazer o disclaimer para nós aqui, nosso querido Bruno Gomes. Perfeito, Portinho. Vale por nós dois. Seu disclaimer vale por nós dois. Só para começar, já começa assim, né? Vamos lá, então. Bom, primeiro eu sou Bruno Gomes, superintendente de securitização e agronegócio da CVM. Disclaimer aqui que as opiniões nossas são de responsabilidades aqui individuais nossas e não representam a posição da CVM oficialmente sobre as matérias aqui que a gente vai conversar, né? Pode Muito ser bom. que caia. Isso é bom porque deixa a gente mais à vontade para Isso. conversar, para falar besteira, para... Né? Quem sabe a gente não fala um pouquinho também sobre futebol agora? Não, pelo amor de Deus. Deixa mais à vontade para a gente dar nossas opiniões. Três aqui flamenguistas e sobre- um botafoguense não vai prestar. Isso em São Paulo. Né? Isso. Em São Paulo. E acho engraçado. Mas é um bom ponto, né? Assim, acho que a gente já fez 4 podcasts. E o 4 nós tivemos presença de pessoas da Bahia, de Recife, Rio Grande do Sul, uma de São Paulo, Eu sou do Rio. Paraíba, Rio. E você é Bahia, né? Bahia também. O primeiro também é da Bahia. Eu também. É. É que Então, a economia é presente no Brasil todo. A gente, os podcasts anteriores deram uma visão muito positiva da criptoeconomia, de uma maneira geral. Que ela é revolucionária, a gente chegou à conclusão de que existe solução para quase todos os problemas, mas não necessariamente existe vontade ou interesse de usar essas soluções, que essa é uma questão do mundo de milhões de anos, não vai resolver agora. E aqui a gente está trazendo a visão do regulador, né? Apesar de eu trabalhar no regulador, não é exatamente a minha área. E eu tenho um monte de dúvidas assim, de como é que a gente consegue transformar tudo que a gente falou de bonito, né, sobre isso, em realidade. Porque, assim, até onde eu sei, a CVM foi muito elogiada no começo aqui, no primeiro, no segundo podcast, que no primeiro, e eu reconheço isso. Não é a minha área, era do Bruno aqui, mas eu reconheço uma velocidade incrível na CVM para se adaptar a essa nova realidade. E quando você ouve, acho que o Bernardo está de prova aqui, quando você ouve o papel de outras instituições fora do Brasil, né, reguladores e associações, infinitamente mais lento, mais difícil, como se tivesse uma animosidade, e isso não acontece no caso da CVM. Então, Bruno, você que está trabalhando diretamente com isso, diz na lata. Assim, quando é que o seu Zé da padaria vai poder tokenizar o recebível dele? Isso é uma excelente pergunta. Vou te falar, então, já pode. Preste atenção, seu Zé, Respondido. ele fala. Presta atenção. Não, é bacana, assim, né? Acho que dá para falar um pouco, contar um pouco dessa história da criptoeconomia dentro do mercado de capitais, o que a gente tem olhado, né? A minha área lá, a gente não está olhando, a gente não está focado e olhando a gente não está olhando tecnologia, não está olhando talvez a revolução que a criptoeconomia está trazendo para a parte de infraestrutura do mercado de capitais, né? Isso a gente tem o sandbox regulatório da CVM, que foi criado exatamente para fazer testes, né? Para testar e olhar esse mundo, ver o que pode absorver, o que a nossa infraestrutura de mercado pode melhorar, deixar mais eficiente e mais barato, isso até para o investidor lá na frente, né? Trazendo toda essa tecnologia que hoje a tokenização já usa, né? Para dentro da infraestrutura de mercado. Mas, do outro lado, a gente viu nascer é natural, né? As próprias tokenizadoras que têm essa tecnologia e elas começam a querer dar asas para essa tecnologia, né? Querer colocar na rua a tokenização. E muitos começam a ofertar várias modalidades de token, né? Acho que a maior parte das modalidades de token a gente olha, e aí entra, né, na minha área lá. Você analisa, né, seleção? A gente analisa o que é valor mobiliário e o que não é valor mobiliário, ou seja, o que é competência da CVM, daquilo que não é competência da CVM, o que é mercado de capitais e o que não é, né? Dá um exemplo do que não é.
Por exemplo, Já chegou para você? Um fan token de clube, né? Já chegou vários, né? Os caras pedem a CVM para olhar isso? Às vezes pedem, olha, eu tenho aqui um projeto nessa área. Por exemplo, eu vou... E os tokens começaram muito com essa pegada, né? Por exemplo, o fan token de clube lá, eu tenho aqui o token, meu token, o torcedor que compra vai ter direito a uma visita ao jogador que ele escolher, né? Vai ter direito a um almoço no clube, vai ter direito a alguns ingressos, vai ter direito a colocar o nome na camisa. Dá vários direitos dependendo do nível de token que a pessoa compra. E o token, na verdade, é a forma que você tem para vender isso, para pulverizar, para chegar mais longe, né? Para chegar no celular da pessoa, né? Para oferecer 24/7. É uma forma que foi encontrada que aliou a tecnologia que foi desenvolvida lá para criar, né, a criptomoeda, e derivado disso foi criado o token que usa essa esteira da criptomoeda para oferecer outros produtos de uma forma mais rápida, mais dinâmica. O token traria um direito, que é diferente da criptomoeda em si, é isso? É como se fosse como se estivesse envelopando, né? Como se a gente estivesse envelopando, como se tivesse... O token é como uma garrafa, né, um envelope em que seja um direito, um benefício ou um valor, a depender do token, você pode colocar o que for ali dentro. Ele é um veículo, um vessel, né? E dependendo do que aquele token carrega, ele pode ser um valor mobiliário ou não. Então, os clubes podiam vender isso. Né? É uma programação que você faz de algum contrato que você bolou. Ele contém esse direito, algum ativo. Geralmente contém direito. E ele é mais seguro do que vender papelzinho na praia e tal. Exatamente. Ele está gravado na blockchain, né? Ele está aberto para todo mundo. Né? E ele permite você distribuir mais fácil. Né? Imagina que, antigamente, como é que você ia fazer um fan token, né? Não tinha um nome token, um fan contrato. E você ia abrir uma loja na Paulista, ia colocar uma faixa lá na porta e ia falar, olha, estou vendendo e aqui com um papelzinho escrito. Vem aqui, adere aqui que você vai levar o seu papel, a cópia do seu contrato, né? E hoje isso é tudo, essa questão contratual é toda ligada... Era direito civil, talvez comercial, não era mercado de capitais ainda. Exato, né? E tem muita coisa dos tokens, do mundo dos tokens que as tokenizadoras usam, que não é mercado de capitais mesmo, né? Que é o fan token, outras modalidades de tokens. O de utility, né? É o que a gente chamou lá no parecer de orientação 40, né? O parecer de orientação 40 do colegiado, do ano passado, ele buscou fazer essa diferenciação. Olha, tem um mundo aqui de utility token que não é nosso. Agora, tem um mundo dos security tokens que tem que ser olhado com mais cuidado, com uma lupa. Agora, dito isso, Bruno e Portinho, até para ambos, deixa eu fazer. Primeiro eu tenho que me apresentar. Por favor, verdade. Já começou o bate-papo. É verdade. Dinâmico, né? Eu sou muito dinâmico, né? Rodrigo Monteiro, da AB Cripto, diretor de Relações Institucionais. Estou aqui com o meu presidente, o Bernardo Suru, e 2 craques da CVM, né? Lembrei até das palavras lá de Newton, né? Que ele disse que quando evoluiu na física, não foi sozinho, porque ele estava nos ombros de gigantes. A gente pode até subir nos ombros deles, né? Para continuar. Sobe no meu ombro, não. Olha que se eu subir, do tamanho que eu tô... Mas o craque é o pessoal do mercado. A gente aprende, né? A gente aprende. Mas a provocação é a seguinte, né? O mercado de capitais no Brasil, e aí, por favor, discordem ou concordem e tal, na minha visão, ele surgiu, cresceu e evoluiu de uma maneira muito elitista, né? As corretoras eram ambientes muito elitistas, conhecidos por pouco, de propriedades de poucos, era um clube, né? E que investiam dinheiro de poucos. Eram clubes. E sempre houve um esforço, né, sobretudo na última década, principalmente, talvez um pouco mais, para popularizar aquele acesso que em países mais desenvolvidos faz parte da poupança popular e da aposentadoria de muita gente. E foi um esforço hercúleo, louvável também da CVM, de tantos agentes de mercado e mesmo da imprensa, para tentar popularizar ou dar mais conhecimento para algo que nasceu super elitizado. Como é que a CVM vê e se preocupa de, eventualmente, nesse novo mercado trazido pela criptoeconomia, isso já nascer com um nível de entendimento e uma certa popularização que permita, na partida, né, o investidor comum, o poupador, a população em geral, encarar a criptoeconomia como um mercado aberto e plausível e seguro, né? Sobretudo quando a gente parte da constatação que, de alguma maneira, isso já aconteceu. Afinal de contas,
o número de CPFs que já são reportados pela Receita Federal, né, como transacionados de cripto, já supera mais que o dobro dos CPFs que investem em mercado de capitais via bolsa. Né? E como é que vocês imaginam que isso vai acontecer? E a preocupação da CVM para que já na partida desse mercado isso não nasça elitizado, mas nasça de uma maneira aberta. Sim, antes de falar da regulação em si, essa parte do Bovespa vai à praia, tudo, eu peguei. O que realmente popularizou a Bolsa foi a facilidade técnica, entendeu? As pessoas entrarem, redução de custos. Né? No passado, você tinha que, cada operação sua chegar a custar 2% de corretagem, era muito, muito caro. E demorou muito, porque as pessoas, eram 80 mil investidores em 2002, demorou muito e a Bolsa teve que subir 3 vezes, 4 vezes para as pessoas terem interesse em entrar. Essa questão do cripto, 11 milhões de pessoas no cripto, uma coisa assim, 11,9, 12 milhões de pessoas no cripto, tem muito do fato de ser fácil, né? E de ser fácil, que eu digo, as pessoas conseguem comprar, elas não entendem nada, mas elas conseguem comprar, sabe como funciona. É simples. É simples, desculpa, perdão. É simples. E subiu, né? Todo mundo sabe, todo mundo fala, todo mundo sabe alguém que ganhou dinheiro, etc. Exatamente, é muito parecido com o da Bolsa. Agora, a minha visão sobre a cripto, agora, não falando da regulação em si, mas olhando até para o que existe na plataforma de crowdfunding, né, que vai ser usada para isso, cara, eu acho que ele já nasce pequeno. Pequeno que eu digo, já nasce focado no pequeno. E por que eu te falo isso? Porque eu trabalhei na área de empresas, né, da CEP, que são ofertas de bilhões de reais, né? E eu não tenho muita certeza quando é que os advogados que recebem, sei lá, os advogados não, o grupo de envolvidos, né? Os underwriters, etc., que recebem, sei lá, 15 milhões, 50 milhões de reais num negócio desse, vão ficar confortáveis, e a própria empresa vai ficar confortável com trazer isso para uma realidade cripto. Então, quando eu perguntei para o Bruno, quando é que o seu Zé da padaria vai poder tokenizar os recebíveis dele, é porque, assim, na minha cabeça, assim, eu não sou especialista nem em cripto e nem na regulação, apesar de achar o trabalho deles maravilhoso. Eu li as normas e achei muito bem escritas, muito fácil, muito mais fáceis do que as normas com quem eu trabalhava, até porque as nossas são mais complexas mesmo. Essa é uma evolução clara, né? A linguagem, o acesso das muito. Normas. Então, assim, o que eu perguntei para o Bruno até... A complexidade, né? Sim, para você fazer uma securitização de recebíveis hoje, é coisa grande. Está envolvendo um monte de advogado, está envolvendo uma securitizadora, uma coisa complexa. Eu vejo, e assim, posso estar até enganado, vocês têm muito mais experiência do que eu, que talvez esse mercado permita que o seu Zé da padaria, de fato, talvez com mais 2 padarias, ou com uma região, ou com alguma associação, consiga tokenizar os recebíveis dele para, em vez de gastar, às vezes, 6%, 7% num desconto duplicata, né? Seu Zé da padaria nunca vai fazer isso, né? Porque português ele vai comprar imóvel, não tem esse problema. Talvez sei lá, bota o seu Paulo, que não é português, da padaria. Esse cara é pequeno, né? Esse cara talvez vai vender para pessoas que têm o interesse, em vez de pagar 6% numa antecipação de duplicato, ou 5%, numa factor, não sei o quê, ele vai pagar 2%, 2,5%, eu vou ficar feliz. Esse ambiente de segurança, eu posso estar enganado, Bruno, você pode até me corrigir, me parece que já nasce para o pequeno. Entendeu? Então, essa de fato é uma preocupação da CVM nesse sentido, né? A pergunta, em linhas gerais, é assim: como é que a CVM, talvez eu esteja usando termos muito extremados para facilitar o entendimento, que é assim, como é que a CVM está vendo essa mudança do atacado para o varejo? Isso. Eu acho que esse processo ele vem acontecendo, né? Se pegar, né, a Bolsa tinha 500 mil investidores até 2016, agora tem 5 milhões. Pouco, né? Então, assim, é um processo que vem acontecendo. Toda a tecnologia que está envolvida na criptoeconomia, ela tende a ajudar a melhorar esse processo, deixar esse processo mais eficiente para atrair mais gente, para popularizar ainda mais o mercado de capitais. O objetivo é sempre popularizar o mercado, né? Reduzindo custos, trazendo mais participantes para reduzir esses custos, mais concorrência, para trazer o pequeno investidor mesmo, tanto pequeno investidor quanto pequeno empreendedor. Né? O crowdfunding é um modelo que a gente tem rodando, né? Que a gente pode até dizer que ele é um grande sandbox já rodando no nosso mercado aí, funcionando, onde a gente faz experimentos lá dentro para atrair o pequeno investidor, para atrair o pequeno empreendedor, para criar
ecossistema de corretoras, né? Com esse viés tecnológico, que são as plataformas de crowdfunding. Agora, quando a gente fala aí nos 11 milhões da criptoeconomia, tem muita coisa aí dentro que não é mercado de capitais, né? Sim. Então, assim, criptoeconomia, Sim. quando a gente fala da criptoeconomia, são vários setores, várias atividades, né? Eu dei um exemplo do fan token. Sim. Você pode dar o exemplo Nós temos da os Bitcoin. custodiantes, né? Você pode dar o próprio exemplo das moedas, né? Das criptomoedas que servem como meio de pagamento. Mas não é valor mobiliário. Mas não é valor mobiliário, não é mobiliário. mercado de capitais. Quando a gente olha para o mercado de capitais, a gente tem que estar sempre equilibrando aquela história de desenvolver esse mercado, tornando ele mais inclusivo, mais acessível, com a proteção para o investidor do outro lado. Certamente. Então, quando a gente pensa, faz sentido a gente ter um mercado de bolsa no celular 24/7? Opa, peraí. É legal, é bacana, mas e a questão do insider? E a questão da divulgação da informação, né? Como é que vai ser uma informação que foi divulgada de madrugada? Um fato relevante que saiu de madrugada, esse é um né? desafio e tanto. Como é que você combina todas... Eu acho que o mercado de capitais traz algumas outras preocupações para a proteção do investidor, que talvez você consiga começar mais cedo, terminar mais tarde, mas será que funciona 24/7, né? Para mitigar determinadas assimetrias que o investidor poderia ter? Como é que funciona essa proteção para o investidor? Então, isso tudo também faz parte do mandato, né, de todas as CVMs do mundo inteiro, né? SEC nos Estados Unidos, FCA na Inglaterra, ESMA na Europa, CVM aqui no Brasil, para a gente conciliar esses mandatos. Um exemplo, né, assim, a divulgação de informações também de resultado, né, vai sair de madrugada, porque o mercado está aberto de madrugada. Tem divulgações que você tem que fazer com o mercado fechado, né? Sem dúvida. Então, na hora que a gente pensa em mercado de capitais, o mercado de capitais ele necessita de determinadas proteções ali, de determinadas amarras. Então, assim, a tecnologia ela vai ajudar, sem dúvida, ela vai trazer mais eficiência, mais players para esse mercado, baratear o mercado. Você vai poder olhar para esse mercado e vai poder dispensar determinadas funções, mas outras vão ter que continuar existindo, né? A infraestrutura de mercado ela não existe à toa, assim, né? Ela foi pensada para dar essa segurança para o investidor de que, olha, aquela ação é sua, né, de que ela vai ser negociada durante aquele período e depois daquele período vão ocorrer divulgações ali que podem impactar no preço daquela ação no dia seguinte. Então, você tem um tempo para se preparar. Né? Tudo isso foi pensado, a liquidação, né, liquida em D0, em D1, em D2. Tudo isso é pensado para dar essa dinâmica, essa segurança para o mercado funcionar. Né? Eu queria até explorar um pouco isso, né, porque... Nós conversamos com o Marco, né? Conversamos com o Kurt, né? E grande ponto que a gente estava conversando é que como essa envelope, essa garrafa, né? A gente pode colocar muita coisa, né? A gente pode deixar e você termina melhorando ali a transação, a operação em si, né? E uma das coisas que a gente até conversou aqui falou assim: será o retorno das ações ao portador, né? Quem tiver o token se torna proprietário, né? Porque a gente conversou ali, na hora que a gente começou a conversar sobre aquilo ali, já percebemos que é uma coisa que tem que ser regulada. Por exemplo, a gente estava falando de oferta de moeda. A gente não tem ação ao portador, né? Mas a gente sabe que existem criptoativos que são ao portador, entendeu? Que é do cara, é dele, sabe? Assim, não está registrado em nenhum depositário central, não tem ninguém, é dele. Se ele esquecer a senha, né? Acabou. Acabou. E eventualmente vai continuar existindo, talvez seja o caso de, especificamente por conta da legislação, criptoativos que sejam valores mobiliários não poderem serem ao portador. Então, é uma coisa que você vê a dificuldade, porque a lei não permite ações ao portador. Por outro lado, você pode fazer um crowdfunding, talvez para um projeto pequeno. Que faz total sentido naquele momento. E esse processo vai funcionar como se fosse uma ação do processo, do projeto, né? Pô, esse aí possivelmente não vai ter características de ação ao portador. Vai ter que ter alguma coisa central, né? Que aí a gente vai transformar numa coisa centralizada ou vai deixar numa coisa descentralizada? Para continuar fazendo valer a lei. Ou a gente muda a lei, que para criptoativo você pode ter. Entendeu? Esse tipo de peculiaridade cria outra dificuldade que nós na AB Cripto vivemos no início, hoje menos, Bernardo,
é testemunha, mas certamente vocês ainda vão viver, se é que já não vivem, que é a questão dos custos de observância, né? E lá no começo da AB Cripto, quando nós que sempre defendemos um mercado cada vez mais rígido, seguro e regular, e quando você vai colocando os adjetivos nesse caldeirão, né, você fala mercado, caldeirão, segurança, rigidez, transparência, etc., o que sai dessa receita é regulação. Né? Quando você mistura segurança e rigidez naquele caldeirão de mercado, opa, nasce a regulação. Então, a AB Cripto sempre defendeu a regulação, porque nós acreditamos que não existe mercado seguro, rígido e adequado para o desenvolvimento de uma economia sem controle. E como é que você controla? Pela regulação. Né? E o problema disso na nossa gênese ali no início, né, Bernardo, é que você tinha basicamente dois públicos ali, 5 anos, né? Há 5 anos, você tinha dois públicos. O que, se há governo, sou contra. Né? Os libertários. Os libertários. E os que, peraí, vamos organizar isso aqui, porque tem espaço para todo mundo, é disruptivo, né? Exponencial, vamos organizar. A gente foi pelo lado da organização, tomamos pedrada, etc., etc. Mas, para além disso, também sempre houve uma preocupação nossa, e é nisso que eu queria entrar, e deve ser uma preocupação da CVM, que são os custos de observância, porque liberdade total num ambiente que precisa de regulação e segurança é impossível, porque tem custo. Né? Você tem que reportar, preencher formulários, né? Ter que ter uma estrutura de controle, de compliance, de know your client, isso custa. Né? E eu lembro de ter conversas assim, em alguns simpósios, e que eu dizia assim, olha, gente, espera aí, você gostaria de estar doente com uma infecção, febre alta, e comprar um remédio numa banquinha de camelô, sem nenhum... Você não sabe do que aquilo foi feito? Não. Por quê? Porque o bem jurídico tutelado ali é a vida, e você tem um arcabouço de controle, Anvisa, Ministério da Saúde, para dizer, olha, isso aqui funciona e você pode tomar. Eu não vou nem entrar em nomes de Covid e outras coisas para não polemizar. Mas é a mesma coisa quando a gente fala do ambiente de transacional para equities ou mesmo cripto, não é isso? Há limites para o qual ele pode ser tão baixo e permissivo, porque, no fundo, demanda um controle, um olhar governamental para essa proteção. Como é que vocês veem isso? Como é que você equilibra isso, né? Para permitir novos entrantes em empresas de porte menor? Na prática, como é que está funcionando? Na prática, como é que está funcionando? Porque eu vi a regulação muito legal, muito interessante a resolução 88 para 6040. Na prática, como é que você que está recebendo essas ofertas, como é que está funcionando? Quem é que tem procurado a CVM? O que a gente fez ali, né? Juntou, porque você está falando da 88, né? Crowdfunding, então a gente é um mundo que já existia, né? O crowdfunding a gente regulamentou, não lembro agora se a norma é de 2016, 17, por aí dessa época. Foi logo naquele boom, né, que se teve logo no dia de crowdfunding, né? O foco da regulamentação do crowdfunding é o quê? Criar plataformas, né, já com viés de tecnologia na época, para oferecer investimento em startup. Né? Esse foi o foco da regra ali, para a gente trazer aquele pequenininho para o mercado de capitais, né? De uma forma organizada, né? Não precisando ir na corretora, tendo uma via mais barata, dispensando o depositário central, que é uma infraestrutura de mercado relevante quando a gente pensa no mercado de capitais como um todo. E antes de pensar em token, como é que era isso? Nesse crowdfunding, se o cara entrasse para comprar um valor mobiliário, ele recebia o quê? Uma ação ou um direito contratual? Ali, podia comprar uma ação, podia comprar... Geralmente era um contrato de mútuo conversível, né? Tá. Com empresas limitadas. Tipo debênture conversível. Uma empresa limitada que vendia um contrato de mútuo conversível, se elas convertessem em SA, aquele credor virava acionista. A dinâmica foi pensada para isso, só que acaba que o mercado, as plataformas começaram a oferecer também só o crédito e não o equity. Né? O próprio mútuo conversível é um crédito, é uma operação de crédito para a empresa. Né? Sim. E quando a gente pensa no Brasil, né, o mercado de startup ele é muito pequeno. E aí você ainda pensa que o pequeno empreendedor, a startup, ela tem muito medo de ter sócio, né? Então, para ele, interessa muito mais ter crédito do que ter sócio. Então, o próprio mercado de crowdfunding já foi migrando um pouco para o crédito e algumas plataformas até já começavam a oferecer tokens. Financiava startups mesmo ou pequenas empresas? Financiando startups. O propósito é financiar a sociedade empresária de pequeno porte. Né?
está definido lá, limitado a 15 milhões de reais de faturamento de oferta, 40 milhões de reais de faturamento anual. Então, mas muitas plataformas ali, algumas já começaram a olhar e falaram, olha, esse contrato de mútuo conversível que eu estou oferecendo aqui, deixa eu oferecer ele na forma de token, né? Deixa eu oferecer ele como um contrato inteligente aqui, programável. É aquela história que você falou, em vez do cara ter uma banquinha vendendo, assinando, é uma coisa toda digital. Uma coisa digital, Ah, exatamente. Né? Então, o token, né, até para encerrar essa ilustração do que é o token é o meio, né, digital de você vender alguma coisa. Você pode vender até o seu carro, você pode tokenizar o seu carro, um ativo financeiro, um ativo real, um apartamento. Né? Uma obra de arte. E aqui, Bruno, eu queria puxar um gancho, né? Porque nós estamos vendo, por sinal, diversas iniciativas da autarquia, da CVM, justamente com esse objetivo, né? De abrir, né? De trazer mais a população para o mercado de capitais. Você enxerga que, olhando a tokenização, a criptoeconomia, a gente consegue ter mais um braço na inclusão dessas Sem pessoas? dúvida. Você consegue enxergar? Sem dúvida, Bernardo. Assim, é um braço para inclusão financeira e para redução de custo de observância também, como o Rodrigo comentou aqui. É uma forma que a gente está olhando, não à toa, a gente está testando isso no Sandbox e agora a gente vai ver na prática no crowdfunding. Né? Quando a gente olhou um mundo de tokens e olhou alguns tokens com cara de valor mobiliário, que são esses tokens de recebíveis, esse desconto de duplicata ali, né? Uma coisa é você descontar duplicata no privado, né? Você vai lá, compra duplicata. Outra coisa é você pegar duplicata e oferecer para um mundo de investidores como oportunidade de investimento, né? Isso foi caracterizado ali, lendo, né, a Lei 6385 como aquele contrato de investimento coletivo. A gente entendendo que também não adiantava só falar, olha, isso aqui é valor mobiliário, vem aqui e registra a oferta. Né? Como é que você vai registrar a oferta de pequenos montantes? Não dá. A gente olhou para dentro de casa e falou, olha, aonde que isso cabe? Né? Cabe dentro do modelo de crowdfunding. A gente já tinha algumas plataformas tokenizando. Então, vamos trazer isso para cá. Mas espera aí, né? Eu preciso agora ter uma sociedade empresária de pequeno porte. Quem vai ser o emissor? Pode ser a própria securitizadora. Vamos fazer isso dentro do pacote de securitização, que dá para fazer de uma forma rápida, com menos custo de observância, mais inclusiva. Dá para você tokenizar um certificado de recebível aqui dentro desse modelo, né? Dentro desse mundo. E é isso que a gente está recebendo agora. Né? A gente tem visto um movimento das próprias tokenizadoras, até com o apoio da Bcrypto nesse trabalho educacional junto às tokenizadoras. Elas se cadastram como plataforma de crowdfunding? Para se cadastrar como plataforma de crowdfunding ou usar uma plataforma de crowdfunding que a já tokenizadora tem é só uma registrado também, né? A tokenizadora é só uma questão tecnológica. O cara está acostumado a transformar as coisas em contratos. Exato. A tokenizadora é o agente de estruturação que vai... Tipo o underwriter lá, que é montar toda a estrutura de contrato e tal. Exato. Mas vale a pena comentar. Você viu o que o Bruno falou agora? Cara, totalmente pró-mercado. Totalmente pró-mercado. O pessoal estava comentando, elogiando o papel da CVM nisso aí. Aí, quando você começou a falar, você foi vendo que todas as iniciativas para facilitar e para viabilizar partiram da gente. A gente tentou encontrar o pensando lugar certo. Justamente na inclusão, de como incluir esses agentes. Né? Eu acho que a gente quer trazer esses investidores para cá, a gente quer trazer os agentes para cá. Né? A gente trouxe no Sandbox, está trazendo no crowdfunding, a gente acha que isso é o começo de uma grande relação né? do mercado de capitais com as tokenizadoras, com o investidor que está lá do outro lado. Né? A gente vai ser constantemente demandado, olha, vamos aperfeiçoar a norma de crowdfunding, ou não, vamos criar uma outra norma aqui né? Para esse modelo aqui que está sendo usado. A norma de crowdfunding nasceu assim, né? Nasceu da provocação lá de hoje, das plataformas né, que na época operavam ali com as startups no modelo de dispensa que a norma dava para a oferta, mas ela não tinha o registro né, de intermediário. Então, eles começaram a desafiar esse mercado e a gente criou um modelo, né, que é um registro a 88. próprio, né? Assim... E aí, nesse sentido, Bruno, você imagina que os limites da norma de crowdfunding, né, que ainda são restritos ali para... tamanhos menores, etc., eles tendem a ser expandidos e com a evolução dessa regulação ela virá o padrão, imagino eu, mesmo para transações de volume muito superior. Você imagina que vai haver regulações diferentes a depender do ativo
propriamente dito, né? Ou do tamanho. Ou né? do tamanho. Quer dizer, dependendo da oferta, a gente está falando de uma oferta de 500 milhões de reais. Isso seguiria um rito Isso aí diferente? é a resolução de oferta pública, né? Ah, Companhia aberta. pois não, as antigas 400 e 476. Então, nesse caso, eu acho que vão continuar exigindo o registro da companhia. Né? Sim, sim. Quando você pega um emissor com porte maior, né? A tendência é essa, então. A né? tendência Você é ter o registro. A tendência é olhar para o crowdfunding como um mercado de acesso. Então, Isso. hoje ele é um mercado ainda menor do que o de acesso. Talvez a gente consiga esticar um pouco os limites do crowdfunding para ir para o mercado de acesso. Assim pega um leque maior. Um leque maior, mas quando você pega uma companhia já de 500 milhões de faturamento, ela já foge ao mercado de acesso, né? Ela já é quase que uma companhia que consegue ir direto, né, para o mercado Sim. principal. Mas a gente sabe que hoje, como é que você vai tokenizar, né? Eu vou tokenizar essa ação, né? Você perde aquele ganho da tokenização na hora que você encaixa isso num depositário central, né? Exato. Por que a gente olhou para o crowdfunding e falou, opa, aqui dá para encaixar? Porque lá está Justamente dispensado porque o depositário. Tá justamente em aberto, consegue-se trabalhar os Exato, modelos de negócio de forma E a dinâmica. plataforma ali é o único gatekeeper. Ele faz tudo, né? Ele é escritura, ele faz oferta, exatamente por ter um limite menor, né? Na hora que a gente começa a ampliar limites, a gente fala, opa, peraí, faz sentido que a própria corretora ela faça escrituração e aqui atue como um depositário, né? Quem vai fazer isso? E aí a gente começa... Eu trazendo um ponto aqui, Rodrigo, não é à toa, eu vou falar isso para cá, não é à toa que o Brasil é líder hoje em termos regulatórios, em termos Sem de dúvida. segurança jurídica, caminhando para uma segurança jurídica próspera. Hoje nós não vemos nenhum país no mundo fazendo o que o meio cripto se desenvolva da forma como está sendo se desenvolvido aqui. E boa parte disso passa, e aqui agora trazer o reconhecimento, pela justamente a atuação da CVM no setor e dos outros órgãos que também têm atuado em prol desse desenvolvimento, que é justamente esse olhar de inclusão, né, Rodrigo? Sem dúvida. E assim, verdade seja dita, né? A gente tem órgãos assim, de excelência no Brasil, Receita Federal. Que país do mundo tem um imposto de renda e a apuração eletrônica como o Brasil? Né? Lá nos Estados Unidos, se você deixar passar Nenhum. $50 é cana. É, O cara não te nenhum. ajuda em nada. A Receita Federal faz isso há décadas na declaração eletrônica. Agora a declaração vem auto-preenchida para você aceitar ou fazer algum ajuste. Né? Fazer um parênteses também, o próprio sistema de eleições, né? Quem acompanha a eleição americana acha que é uma loucura, uma maluquice. O que a gente tem aqui no Brasil, o próprio Banco Central, idem, com a sua regulação Com e PIX, as normas, né? Pode ver pelo PIX, DREX, né? etc. Mas aí eu vou fazer uma vírgula sem demérito nenhum para esses que eu citei, para enaltecer um pouquinho mais a CVM aqui na presença do Bruno e do Portinho, pelo seguinte: o Banco Central tem uma estrutura de receita e orçamento que permite ele fazer esses avanços e ir nessa estrutura e ter todo esse resultado. A despeito de ter um corpo técnico de excelência, assim como a CVM, a Receita idem. A CVM ainda carece desse orçamento, dessa receita, e quando você vê o que eles fazem com a restrição orçamentária que vocês têm, é de bater palma. Porque, assim, se tivesse um orçamento um pouquinho melhor, eventualmente mais gente, talvez a gente pudesse ter avançado um pouco mais. As parcerias são feitas, inclusive, nesse sentido, né? Os acordos de cooperação que tem com a ABCrypto e tal são feitos nesse sentido. Mas, assim, retomando o que vocês estavam comentando sobre ofertas maiores serem tokenizadas, realmente, quando bate com o que acontece hoje com a Bolsa, né? Com o Depositário Central, com o pessoal, com as câmaras de custódia, etc., talvez isso tenha que partir aí de cima para baixo, né? Tem que partir, de repente, no relacionamento da Bolsa com os escritórios, com os underwriters, com os operadores, com as corretoras, para que isso seja tokenizado, mas aí de cima para baixo. Eu acho que a gente não vai conseguir empurrar a cripto. Quer dizer, na realidade, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer isso, mas vocês talvez tenham. Eu acho que eu não consigo empurro pequeno porte, empurro para médio porte, empurro para mercado de acesso. Eu acho que eu não consigo entrar naquele mercado sem que a Bolsa se organize para que essas... Mas aí tem um desafio adicional, né, Portinho? Porque
Da mesma forma que o mercado de capitais, os equities, eles foram se reunindo e se concentrando em torno de bolsas. Sim. E quando muito você tem duas, mesmo em países enormes, né? No Brasil a gente só tem uma, o mercado da criptoeconomia e dos tokens e de tudo que está por vir, ele nasce descentralizado. Né? E talvez o que a gente precise é fugir dessa concentração e criar ambientes de custódia e de liquidação múltiplos, em que o cidadão consiga dizer, olha, eu quero custodiar os meus tokens, os meus criptos, né? na minha security tokens. meu security token, na minha wallet privada que está comigo. Ou eu quero custodiar numa corretora, numa exchange, ou eu quero custodiar na B3, ou eu quero custodiar no Itaú. Você hoje tem Itaú e B3, quer dizer, o banco. E se está no Itaú, é impossível vender. Primeiras muito difícil, né? essas opções de custódia. E depois a gente também poder oferecer as opções de liquidação. Como se fosse, vamos pensar aqui, uma moeda estrangeira. Você compra dólar, viaja, volta com alguns dólares que sobraram e fala, não tenho interesse em guardar isso, vou transformar em reais. Você pode vender em qualquer banco, em casas de câmbio. Você tem essas opções, não tem um canal único que obrigue a passar por lá, né? Você tem, de fato, assim, eu acho que a tecnologia traz isso para a gente repensar essa infraestrutura toda. E aí você tem os desafios, né, de manter a simetria, de manter uma simetria informacional entre os investidores, de você não privilegiar uma compra e venda em detrimento de outra, né? Você os tem books, os books de ofertas, ordens de preferência. Tudo isso você tem que conciliar as duas coisas, mas eu concordo. Eu acho que dá para repensar muito da infraestrutura, é isso que a gente tem feito lá dentro do sandbox regulatório, né? Vendo o que a gente consegue melhorar de eficiência para trazer para cá e botar na prática. E eu vejo também, quando a gente fala, eu preciso tokenizar uma ação, né? Na verdade, eu acho que você não precisa tokenizar a ação, né? A ação ela já nasce ali escritural, num ambiente eletrônico, né? Eu acho que você precisa tokenizar o que está por trás, né? Você precisa, de fato, levar a tecnologia do token para a infraestrutura que a ação nasceu. Escriturar, né? Escriturar, exatamente. Token, né? Que hoje não é ainda assim. Né? E não tokenizar algo que já existe ali no mundo escritural, né? Não ganha. Você cria mais uma camada, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né, que a gente tem aqui. Eu acho que esse primeiro passo, quando a gente fala do 88, quando a gente fala do mercado de capitais brasileiro e fala principalmente da tokenização frente a esse processo regulatório, que esse primeiro passo de inclusão, ele é incrível, porque ele vai abrir uma série de possibilidades para o mercado de capitais, para você repensar, falar o seguinte, olha, se eu tenho uma debenture, eu não posso já tokenizá-la? Se eu tenho mas não estruturar a debenture e tokenizar a debenture. Esse recebível, ele só não é uma debenture porque não tem a estrutura que é exigida por uma debenture. Exato. Mas, em essência, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí você começa a levar esse conceito para outros tipos de ativo do mercado de capitais. E olha como isso extrapola, né? Porque quando ele já nasce eletrônico, tokenizado, esse título de crédito, né? Debenture, automaticamente você embute ali um contrato inteligente que ele já faz liquidação e distribui os recursos quando é do pagamento de principal e juros. Tudo automatizado. Tudo automatizado. Né? É isso, Vamos dizer, num evento de prorrogação ou mesmo um default que possa necessitar de uma assembleia de debenturistas para decidir alguma coisa, o seu token ali te dá o poder de voto. Você pode votar remoto. Você não precisa estar num ambiente e dizer cada um vai votar assim num papel. Não, abre-se um fórum digital, você entra lá com o seu token e vai computando os votos remoto. Né? Tem toda uma mudança de paradigma. É bem diferente do que é hoje. Isso pode ser feito, né? Pode ser feito até com a infraestrutura que a gente tem. A tecnologia pode ajudar nisso, né? Em trazer essa... em jogar o smart contract aí para dentro da escrituração, né, do papel. Exato. Você está comentando aqui, na Bolsa, todas as ações são fungíveis para nós. Né? Sim, eu tenho lá 500 vale, o outro cara tem 1000 vale, mas é a mesma coisa, vale tudo igual para a Bolsa. E eu só sou proprietário daquilo por causa do registro do centralizador, né? do depositário central. No caso do token, eu sou proprietário por causa do token. Por causa do token. Sim. Assim, eu estou ali. Sim. Então, o meu token é o meu token. A minha vale é a minha vale.
Sim. Entendeu? Tudo bem que ela tem os mesmos direitos, mas a questão da propriedade está ali. E isso realmente deve dar outras possibilidades, inclusive, de transação, né? Exato. É o que vai acontecer agora com o real digital, né? Sim. Você vai ter uma moeda Sem que dúvida. você consegue programar essa moeda para várias situações diferentes. E eu acho que no valor mobiliário, né, tokenizado, né, vai ser o valor mobiliário depois do escritural, né? A gente tem o escritural e aí o passo seguinte é o tokenizado, né? Que vai ser aquele valor mobiliário programável para várias situações Exato. diferentes, tudo automático. E durante um bom tempo o real digital vai ficar ali entre o mar e o rochedo, né? Porque dada a lógica que o sistema bancário foi construído não só no Brasil, mas no mundo, tem toda essa questão de o real digital não está ainda apto para as pessoas físicas. As né? Porque pessoas senão físicas você receberem, elimina o papel dos bancos, rochedo. Né? Mas você tem o mar ali dizendo, gente, em algum momento as pessoas físicas vão querer que seus reais sejam digitais. Como é que você equilibra isso? E desse Essa é uma conflito arquitetura ali, difícil. o Banco Central, em algum momento, ele vai ter que... Eu vejo um outro ponto também, né? Porque eu acho que uma grande possibilidade que a gente tem que o real digital ele realmente vai trazer uma grande evolução. Sim. Né? A gente está falando de uma rede, né, do poder público disponibilizando de forma segura as possibilidades de você escriturar ativos lá. Mas o fato de você também possuir outras redes aumenta a possibilidade de você utilizar essa tecnologia em mais larga escala. Né? Então, vou fazer uma... Já vou dar o spoiler do segundo passo, né? Vamos dizer, vou escriturar minha debenture, né? Vou utilizar a rede X ou Y porque ela é mais segura, ou porque ela tem uma mescla de segurança, a eficiência é mais barata para conseguir fazer, eu consigo levar essa eficiência em prol do ativo, né? Ele tem um maior poder de movimentação, ou não, eu tenho um poder mais restrito de movimentação, né? Eu tenho mais programabilidade, eu tenho Tem menos. muita coisa que vai acontecer. Quer ver algo que me ocorreu aqui? Na medida em que todos os títulos e investimentos possam ser tokenizados, em algum momento você vai ter ali na sua carteira ou na sua tesouraria, né, tokens que representam NTNBs, tokens que representam CDBs, tokens que representam ações, tokens que representam títulos de renda fixa, por exemplo, né? E tokens que vão representar real mesmo, moeda. E aí você precisa, por exemplo, performar uma aquisição, um M&A, 100 milhões de reais. Será que você precisa converter tudo num banco, transformar em 100 milhões de reais e pagar? Ou simplesmente você, num ambiente de liquidação, você sai aportando os seus tokens, seja do que forem, e eles já vão se autoliquidando até preencher a piscininha dos 100 milhões de reais de maneira direta. Você está querendo dizer que se ele tivesse... ele teria que transformar em dinheiro aquele título que ele tem para poder fazer o pagamento do... Exato. Todo mundo tem que fazer isso hoje. Mas pode ser mais do que isso. Se o contrato pode ser transferido, ele vai ser transferido direto. Exatamente. Exato, você está transferindo os tokens que vão representar aquilo. O depositário central, se não vai ser se o validador não vai ser o governo, né? Não vai ser o governo, o token poderia ser passado direto. Então, quando eu falei que a coisa tem que vir de cima para baixo, é porque o mercado hoje, grande poder está nas mãos das grandes empresas, da Bolsa, né? O grande dinheiro, né? E dos escritórios, que são gigantescos, dominam todo esse negócio. E a gente não consegue. Vai chegar um ponto em que a gente vai parar. Mas eles é que precisam correr, né? Para entender como é que eles vão se encaixar nisso. Será que a Bolsa vai ser igual? Só tem que cuidar para que isso não acabe criando uma assimetria tal que você cria monopólios. Eu vou te falar. As pessoas físicas... Naturais. As pessoas físicas, assim... se a gente deixasse ambientes diferenciados de negociação, a ação é sua, você volta onde você quiser. Tem um ambiente diferenciado de negociação onde só é aceito pessoa física, com determinadas regras, tais. Um monte de gente iria para lá. Onde é que a Bolsa cria? Esse ambiente só permite pessoas físicas com patrimônio até 5 milhões de reais. Mas tem um monte de gente operando ali, por quê? Porque ele sai de um ambiente onde ele é sardinha, que chama, né? E tem um monte de tubarão. Então, esse tipo de coisa que eu estou falando aqui, posso estar falando a maior besteira do mundo, gente, porque isso é coisa nova, tá?
Mas eu posso estar falando também uma revolução. Não, mas isso é Entendeu o que eu falei? mas isso é muito observável na criptoeconomia, quando você tem um token que você, uma moeda, por exemplo, que você decide por negociar em X e YD por N condições. Uma delas é, porque ali eu consigo uma cotação mais alta, porque aqui o volume é mais alto, então eu consigo liquidar mais fácil. E vou te dizer, a preocupação do Bruno do formação de preço, né? Formação de preço, vai ser muito semelhante. Provavelmente a Bolsa Central ali, que tem as maiores negociações, vai ser a que vai liderar o preço. Como é o Nova York que lidera o preço daqui, das ações que negociam no Brasil. Sempre foi assim. Talvez se assemelhe mais a uma formação de preço de bolsa de mercadorias e futuros, né? Ou como era antigamente, quando você tinha... Tanto a commodity a commodity vai ser a moeda, então o preço é esse. Né? E aí o que acontece? Essa formação de preço, os operadores pequenos aqui vão buscar fechar os gaps de arbitragem, entendeu? Porque eles podem operar nas duas. Assim, é como se o cara estivesse operando em Nova York, operando no Brasil. Só que ele está operando, na verdade, Bovespa, que ele está lá dentro, que ele pode estar com R$1.000, ele pode estar lá dentro, e ele está operando naquela bolsa pequenininha. Mas isso quando você fala de moeda, é muito importante. Né? Porque como o universo dos tokens ele vai ser muito maior, provavelmente Não, estou falando de ações. Exato. Mas, por exemplo, provavelmente existirão ou podem existir ações que elas só vão ter um interesse específico e talvez só circule no estado de São Paulo. Não tenha fora daquilo. Ou talvez só no Brasil. Né? Você não tem essa formação de preço tão global quanto você tem com... se forem pequenininho. Mas aí eu estou falando o seguinte, estou falando de cima para baixo. Sim, como é que a Bolsa, né, ou os grandes players vão oferecer as facilidades que a criptoeconomia permitiria? Eu digo isso para você porque existe mercado para você não operar num ambiente onde você tem desvantagem. Entendeu? Talvez uma proxy, não sei, a gente está aqui fazendo um brainstorming, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, o mercado bancário, né? Os bancos começaram a segregar clientes por perfil, por renda, etc., que tinham benefícios diferentes, custos e taxas diferentes. E aí você criou um problema que era assim, quem menos podia pagar, pagava mais taxas, quem mais podia pagar, porque tinha mais dinheiro investido que o banco emprestava, pagava menos taxa. E também tinha acesso a juros melhores. Né? E aí, tentando melhorar um pouquinho isso, o Banco Central trouxe a questão e a regulamentação, né, da conta salário, tem que ser gratuita e você transfere para onde quer, e daquelas tabelas de valores... Serviços mínimos. Né? Se a gente faz uma proxy disso para a Bolsa, para valores mobiliários, eventualmente você tem uma miríade de corretoras, quando tudo for tokenizado, né? Tudo vira uma exchange. Na verdade, a Bolsa já criou, só que ela não tem dois mercados diferentes. Ela tem os mini contratos, entendeu? Que é onde a pessoa consegue participar. Só que o mercado não é diferente. Então, ela já tem essa visão. Na verdade, só estou comentando com vocês aqui que quando você tem uma coisa tokenizada, entendeu? Você eventualmente pode circular em ambientes de negociação abre o leque em termos de... E eu acho Mas que mais nesse do que ponto, você pode, em termos... você deve. E é isso que eu mencionei aqui quando eu digo, por exemplo, da mesma forma que você pode mudar a liquidez e a custódia do seu ativo, e deveria poder mesmo, por qualquer razão, porque... Você não gosta mais daquele serviço porque o 0800 dele não te atendeu bem, porque o outro tem um custo menor. Você pode mudar a custódia do seu criptoativo, coisa que você não pode fazer em ação. Né? Você também deveria poder mudar a liquidação do seu criptoativo. Olha, eu quero liquidar no Itaú, que meu banco já cai na minha conta. Não, eu quero liquidar no Bradesco. Não, eu quero liquidar no JP Morgan de Nova York, porque eu quero que o dinheiro já caia lá. Quando o regulador fica muito quieto, é melhor a gente parar de falar. Não, mas eu acho, mas eu acho que Você também é regulador. Mas quando a gente está falando isso, eu acho que tem alguns papéis que se aproximam muito, né? Então, quando a gente está falando de bolsa, etc., a gente também está falando no mesmo papel das exchanges aqui no mercado cripto. E que existem papéis, por exemplo, similares, né? Quem mantém a liquidez, ou melhor assim, quem mantém os preços, vamos dizer assim, no mesmo patamar do mundo todo são os arbitradores, né? Que fazem compra e venda, e o mesmo acontece também na criptoeconomia. Por que o preço nacional é próximo ao preço americano? O Bitcoin aqui no Brasil é quase o mesmo preço que o Bitcoin nos Estados Unidos em dólar, porque o arbitrador internacional ele utiliza disso e consegue manter esse preço.
Então a gente vê cada vez mais uma proximidade, né? De mercado, de dinâmica de mercado, colocando de mercado de capitais com a criptoeconomia muito grande. E aí, de novo, esse processo de inclusão feito pelo A88, feito por esse ponto, eu acho que é a primeira porta de entrada, eu acho que se tem no mundo, não sei dizer se isso... muito bem feito. O primeiro passo, porque nos Estados Unidos a gente não vê a mesma postura, na Europa ainda não se vê também a mesma postura, então acho que, se eu não me engano, é o primeiro passo no mundo de tentar abraçar os tokenizadores e incluir os mercados de capitais. Bruno, Perfeito. Esse é o primeiro passo? Vai vir mais passos por aí que você acredita? Com certeza é o primeiro, assim, é o primeiro de muitos, né? Como eu comentei com você uma vez, né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente está tendo de trazer os tokenizadores para cá, até para ajudar a gente na prática ali a repensar o mercado, né? Uma coisa é a gente abrir ciclos de sandbox, e são processos demorados, né? Longos, onde a gente vai avaliar e de repente nem todos vão ter uma porta de saída ou não. Aqui a gente já está trazendo para a prática, já está aqui rodando, vai começar a rodar no nosso mercado. Vamos rodar, a gente vai ter supervisão vão rodar em cima. Com supervisão e demandando a CVM também, falando, olha, né, o que a gente faz aqui, preciso de tal ajuste, né, o que eu estou fazendo aqui, eu preciso de uma outra norma, um outro mercado, e isso vai desafiando a CVM todo dia. Isso é muito legal, Bruno, a CVM de porta aberta receber, literalmente, bata aqui. Né? Quer fazer algo, bata aqui, apesar chame. Como o Rodrigo mencionou, dos nossos escassos recursos humanos e financeiros, a gente está sempre disposto a... É porque a gente está buscando o tempo todo a inclusão financeira e redução de custo de observância. Está certo. Então a gente viu essa oportunidade de trazer para cá mesmo, né? A gente poderia só falar, olha, está aqui o stop order para todo mundo. Não. Ou você vem para 160 ou está fora, né? Que é uma oferta grande. É a nossa oferta grande. E a gente sabe que não dá, entendeu? Então, vamos encontrar um caminho, vamos trazer, porque a gente tem a certeza de que isso traz inclusão financeira para a população, né, de forma geral, e isso traz redução de custos. Isso aí, quando a CVM toma essa frente, ela também evita que o mercado se perca. Exato. Assim, olha, o mercado pode se perder de uma maneira que, para voltar para a regulação, é ruim, é doloroso. A tendência nesse sentido, Bruno, seria uma nova superintendência, uma nova diretoria? Vocês imaginam isso para olhar especificamente para o processo de tokenização ou para a criptoeconomia? Ou é tudo junto e misturado? Eu pergunto isso pelo seguinte, quando a gente olha os casos recentes, inclusive o mais emblemático de processo sancionador, né, que ainda está em andamento, aí, diversos processos foram abertos para apurar condutas, etc. Em algum momento, quando o cripto for uma realidade mais premente na ótica e na supervisão da CVM, você vai ter processos sancionadores lá também, específicos e bastante diferentes daqueles, né? Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas a ideia é que esta expertise do mundo cripto ela se internalize por toda a CVM ou que tenha uma estrutura própria para olhar isso. Eu acho que, assim, dado o tamanho que a criptoeconomia tem de potencial, né, para trazer, para aumentar ainda o mercado de capitais, lógico que a gente vai precisar de mais estrutura, mais gente. Agora a gente tem 60 plataformas de crowdfunding hoje registradas, né? A gente vai ter mais algumas outras vindo, né, com as tokenizadoras. A gente vai precisar de mais gente para supervisionar, mais estrutura para isso. Isso vai... suas ideias derivadas, né? Porque as pessoas começam a trazer outras ideias derivadas. Outras ideias derivadas, outros investidores, outro público, né, que vai demandar a CVM também. Mas eu não vejo assim, a necessidade da gente ter uma área específica focada em cripto, porque cripto pega um pouco da minha área, pega um pouco da área de fundos, que quando fala que o fundo pode investir em cripto, né, pega muito da área de infraestrutura de mercado nosso, que é SMI, área de empresas. Então, acho que pega a CVM inteira. Assim, eu não vejo a necessidade de ter uma área específica para cripto. Se eu vejo a necessidade. Se a cripto entrar em oferta, pega a SRE, a área de oferta. Se a cripto entrar em tokenização de ação, pega a área da CEP, que é a área de empresa. Eu acho que talvez as criptos vai entrar. Eu acho que a SMI... Se tá no World Vest Week, pega só aí. Exato. Eu acho que a SMI, que é a área de mercados e infraestrutura, né, da CVM, que olha para depositários, escrituradores, registradores, né,
custodiantes, é a área que vai olhar para esse mundo da tecnologia e tentar trazer isso para dentro da infraestrutura de mercado. Mas cada área vai ter o seu olhar na CVM. É isso que a gente tem feito hoje, né? O que a gente precisa efetivamente é ter mais gente em todas as áreas. Eu confesso até que eu já imaginava essa resposta, mas eu só queria deixar registrada, por isso que eu fiz a provocação. Afinal, a criptoeconomia vai estar, talvez, cruzando todos os setores da sociedade. Todos os setores, Exato. É o que a gente comentou. Tem vários outros tokens da criptoeconomia, várias outras modalidades que não são valores imobiliários, não estão no nosso mercado aqui. Pode estar no mercado bancário. Sem dúvida. A gente brinca na Bcrypto que quanto melhor nós fizermos o nosso trabalho institucional na associação, mais rápido a gente vai ter que mudar o nome da Bcrypto, porque quando tudo for cripto não vai mais fazer sentido chamar de Associação Brasileira de tudo. É como se existisse a Associação Brasileira de Internet. Exatamente. É isso. Acho que a criptoeconomia vai... É isso. Tem de tudo lá dentro. É economia, é a criptoeconomia. Daqui a pouco você vai ter, né? Você não vai precisar de cartório, você não vai precisar de... Né? É muita coisa. Várias outras infraestruturas que estão por aí, né? No nosso dia a dia, né? Então, respondendo a sua pergunta, provavelmente vocês é que vão ter que se dividir em várias Bcryptos. E eu acho que esse é até um bom ponto, né? Porque a gente estava falando aqui sobre organização, né? A gente entende plenamente que a postura regulatória de abertura regulatória de inclusão econômica como tem sido feita é um passo incrível. É um passo necessário, mas não adianta só existir a política pública. Tem que existir a política privada. Então, nós da associação aqui, a Bcrypto, que a gente tem feito é formulando políticas de autorregulação. Desde o início. Desde o início, para ajudar a organizar o mercado nesse sentido. Isso é importante. Chega lá, mas chega organizado. É muito importante porque esse mercado precisa mesmo de uma autorregulação. Sim. A gente olha para esse mercado e vê muitos aventureiros ali se dizendo tokenizadoras, né? Se dizendo... para, às vezes, enganar, né, o investidor ali, até pirâmides mesmo que a gente vê, com o nome de cripto, né, com o nome de Bitcoin, e o cara ali quer roubar dinheiro. Quer roubar dinheiro. Então, esse é um ponto, né? Antigamente, você via pirâmides, né, com carro, com terrenos, com... Agora com avestruz. Agora a pirâmide é com cripto, né, com Bitcoin. É a bola da vez, por assim dizer. Né? A única coisa que não muda é a pirâmide. A única coisa que, por sinal, está lá do Egito há mais de 5 mil anos. Exatamente. Então, mais antiga do que a própria dinâmica atual, né? Que a própria economia atual. Pessoal, assim, eu sei que o Bruno deve estar trabalhando desde 6 horas da manhã, porque a CVM é 6 horas da manhã. Tô brincando. É verdade. Faz isso. Vamos, como é que a gente vai cobrar mais dele hoje? Já pode encerrar. Acho que tá bom, né? Tá bom? Tá bom, né? Meus amigos, primeiro de tudo, queria agradecer por hoje. Esse bate-papo foi sensacional. Bruno, Rodrigo, Portinho. Esse é o último episódio da nossa série especial aqui, o World Investor Week. Uma iniciativa da IOSC aqui, em conjunto com a CVM no Brasil, incrível iniciativa mais que necessária, abordar todos os assuntos relacionados à segurança e investimento. Completamente necessário falar sobre educação financeira no Brasil e como você investir, da forma como investir. Muito obrigado aqui por hoje, muito obrigado aqui pela possibilidade, Portinho. Eu que agradeço. Muito feliz com essa collab. Vamos ser modernos. Collab. Vamos à collab, essa collab aqui. Muito obrigado, Bruno. Legal, eu que agradeço aí. Time de craques, eu fico muito feliz de estar aqui num fórum como esse, poder compartilhar dessas ideias, fazer algumas provocações e ver que a turma tem resposta para tudo e não é só uma resposta qualquer, uma resposta fundamentada. Eu tive um monte de dúvida. Espere pelo capítulo 5, pode ser? Sim, vamos fazer uma nova série. Surgiu tanta coisa interessante. Vamos. Quem sabe, né? Aguardem aí, né? Pode ser? Vamos deixar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Um obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau.